Vamos embarcar numa viagem até à Suíça? A bandeira suíça é constituída por uma cruz branca num fundo vermelho, que representa a crença na religião cristã, seguida pela larga maioria dos habitantes. Tradicionalmente, esta bandeira também é sinal de liberdade, honra e lealdade. A Suíça é um país situado na Europa Central com uma população de cerca de 7,8 milhões de habitantes. A sua capital é a cidade de Berna e é um dos países mais ricos do mundo. Com um território de 41.285 km², a Suíça divide-se por 26 Estados autónomos designados de cantões, independentes e soberanos segundo a Constituição Federal. A cada cantão é permitido criar as suas leis, com a condição de que essas não interfiram na dos outros. Assim, cada uma tem a sua Constituição. Todos têm o seu Parlamento, o que reforça a sua autonomia. Talvez seja por isto que a Suíça é um país com uma cultura rica e diversificada. Ao longo de toda a sua extensão, falam-se 4 línguas oficiais: francês, alemão, italiano e romanês, estando 3 delas entre as mais faladas na Europa. É um destino muito comum para quem quer emigrar e, por isso, podemos facilmente encontrar comunidades estrangeiras em qualquer parte do país. A assimilação cultural tem estado presente desde muito cedo na história da Suíça, tornando-a diversificada em vários aspectos. A cultura romance, isolada no leste da Suíça, sobrevive apenas nos vales superiores do rio Reno e esforça-se para manter viva e acesa a língua romance. O romanche descende do latim, originalmente falado pelos romanos que ocuparam a área atual da Suíça na Antiguidade. Hoje, é a língua materna de cerca de 35 mil pessoas e a segunda língua de 40 mil. Ao todo, menos 1% da população suíça, sendo por isso considerada em extinção. Este país é o berço de um grande número de nomes notáveis em várias artes: literatura, arte, arquitetura, música, ciências, entre outros. Para além disso, a Suíça tornou-se musa para diversos artistas durante períodos de grande agitação ou guerra na Europa. Ao longo do território suíço, encontramos cerca de 1000 museus, número que triplicou desde 1950, notando-se facilmente o crescimento cultural do país. Reflexo disso é o grande número de festivais e eventos que se realizam anualmente, como por exemplo o Festival Paléo, o Festival de Jazz de Montreux ou o Festival de Cinema de Locarno. A Cordilheira dos Alpes e a forma característica daqueles que lá vivem também têm desempenhado um papel essencial na formação histórica e cultural do país e da identidade nacional suíça. Atualmente, algumas áreas montanhosas dos Alpes têm uma forte cultura de ski no inverno, bem como no mountain bike no verão. Ao longo do ano, também outras áreas mantêm uma cultura recreativa muito ligada ao turismo, sendo a primavera e o outono as estações mais calmas nestes modos. Para além de tudo isto, também a cultura de agricultores e pastores mostra grande predominância em muitos campos culturais. Na Suíça, a arte é principalmente expressa em música, dança, poesia, esculturas em madeira e bordado. A culinária suíça é um dos bens mais ricos do país. É multifacetada, incluindo pratos como o fondue, o raclette e o rosti, omnipresentes em todo o país. No entanto, por ser ainda um território alargado, a cultura gastronómica difere de local para local, de acordo com as diferenças de clima e idioma. A base da cozinha tradicional suíça é muito semelhante à base da cozinha tradicional europeia, utilizando laticínios e queijos exclusivos produzidos nos vales de algumas montanhas dos Alpes. No oeste da Suíça, não é preciso andar mais de 10 metros para encontrar um restaurante em que possamos usufruir de uma gastronomia fortemente enraizada no dia-a-dia dos suíços. A Suíça é internacionalmente conhecida como terra do chocolate. No entanto, o cacau é estrangeiro. Por causa do seu clima, a Suíça não consegue ter grandes produções de árvores de fruto, pelo que não consegue fazer a sua própria produção de cacau. Assim, importa o cacau do Brasil, da Venezuela ou do Equador. A partir desse cacau, os suíços fazem chocolate desde o século XVIII, conhecido pelo seu nível de alta qualidade desde o século XIX. Hoje, é o chocolate mais famoso do mundo e os suíços os maiores consumidores de chocolates a nível mundial. Tal como na cultura portuguesa, o consumo de bebidas alcoólicas tem fortes raízes na cultura suíça. A bebida mais consumida nacionalmente é o vinho. A Suíça é conhecida pelas quantidades enormes de vinhas cultivadas ao longo do seu território, pensadas por engenheiros e enólogos para assegurar a máxima qualidade do produto final. O Merlot é o vinho mais consumido pelos suíços e também o mais comercializado internacionalmente. A nossa escola está recheada de culturas e nacionalidades diferentes. Encontramos, no meio de todas elas, um aluno com dupla nacionalidade, luso-suíço. Ele vai guiar-vos nesta parte da viagem do ponto de vista de quem conhece melhor que nós o país.
O Yasha nasceu em Zurique e é filho de pai português e mãe suíça. Viveu lá até aos 10 anos. E ao fim de 2 anos, depois de uma viagem de bicicleta pela Europa, Yasha, na altura com 13 anos, o irmão e os pais assentaram uma gaja em Estremoz. Entre as suas memórias favoritas do tempo que passou na Suíça, realça a floresta, mesmo ao lado da sua casa, nas periferias de Zurique. Como já dissemos antes, as línguas oficiais da Suíça são o francês, o alemão, o italiano e o romanche. Ficamos espantadas quando o Yasha nos disse que na sua casa falavam-se 3 línguas. Fala alemão com o irmão, francês com a mãe e português com o pai. Curiosas, perguntámos-lhe qual era o prato tradicional suíço de que mais gosta, a raclette. No entanto, a gastronomia portuguesa também esteve presente na vida deste rapaz desde muito cedo. Em pequenino, o pai levava-o a pequenos bares portugueses, onde provou pela primeira vez alguns dos pratos mais icónicos da nossa cultura. O que mais gostou, diz, que foi o tradicional chouriço assado. Também falámos com o Yasha sobre o que achava do desenvolvimento da vida profissional na Suíça e em comparação em Portugal. Do seu ponto de vista, o mercado de trabalho lá é muito mais aberto do que o de cá. Os jovens acabadinhos de terminar o secundário, com vontade de entrar diretamente no mercado de emprego, facilmente arranjam uma vaga, bem paga e que lhes garante a qualidade de vida. Sendo assim, a taxa de desemprego é muito baixa e a economia muito mais alta e sustentável.